Quando eu estudava, não me lembro se na sexta série, sétima série, eu estava fazendo uma prova e os alunos que terminavam primeiro iam saindo, que a professora deixava sair. E aí foi ficando um aluninho que tinha dificuldade e ele não conseguia fazer de jeito nenhum. Aí eu olhava da porta, se olhava para ele e ele olhando assim com aquele pedido de socorro. Eu disse, pelo amor de Deus, me ajuda a fazer essa prova. E eu, nossa, aquilo me mexeu tanto comigo, que eu falei assim, gente, eu quero ser professora. E eu quero ser professora e olhar com mais atenção para aqueles alunos também que têm dificuldade. Eu quero ser professora e eu quero valorizar, eu quero ouvir, eu quero atender, eu quero ensinar esses alunos que também têm dificuldade. Meu nome é Maura Lucina Rogai Lemos Victoriano, tenho 48 anos, sou natural de Alegre, Espírito Santo. Vim para cá, para Irupi, em 2000, porque passei no concurso, efetivei aqui e desde então sou residente de Irupi há 25 anos. Eu sou filha de Josias Ferreira Leal, Rosa Maria Rogai Leal, sou irmã de mais 8, nós somos em 9 filhos. E hoje eu sou casada com Abel e mãe do Davi e do Pedro. Em Alegre eu terminei o 3º ano do magistério e iniciei estudos adicionais da educação infantil, porque eu gostava muito de criança, gosto ainda até hoje, e eu me via professora. Não tinha outra coisa que eu queria fazer. Então, assim, eu fiz estudos adicionais, aí na metade do ano, em junho, partindo para julho, eu recebi uma proposta de trabalhar numa escola unidocente Cachoeira da Fumaça. Distante da minha casa, eu tinha que ir a cavalo, não tinha merendeira, a minha mãe me ajudava a fazer merenda, até eu conseguir uma pessoa para fazer merenda para mim, eu pagava ela com o meu próprio dinheiro. É assim, foi uma experiência muito difícil, mas muito gratificante. Ia a cavalo, você acredita? E quando chovia, os cavalinhos frouxavam de Araraí para Cachoeira da Fumaça, a cavalo. Eu não tinha moto, não sabia pilotar moto, não sabia dirigir, nem tinha idade para isso ainda. Então, assim, ia a cavalo, chovendo, fazendo sol, do jeito que fosse, eu não gostava de faltar também não. Aí eu guardei o dinheirinho para eu conseguir fazer faculdade. Aí no outro ano eu comecei a fazer minha faculdade, fiz letras na Fafia. Aí eu trabalhava numa outra escola, Boa Vista, que também era distante e não tinha transporte, não tinha auxílio de transporte. Eu também ia a cavalo. Só que lá, sim, trabalhava e fazia faculdade à noite. Só que lá, por ser uma escola maior, já tinha merendeira, já tinha diretora, tinha tudo certinho. Então eu fazia assim, ficava dando aula lá e fazia a faculdade em Alegre. Aí depois, no outro ano, por umas intercorrências que aconteceram, eu não consegui mais pegar aula. Aí eu tive que ir para Alegre, aí ali a gente já teve que arrumar uma casa, alugar uma casa, trabalhar durante o dia para conseguir pagar o aluguel e pagar a faculdade. Aqui, aí essa época foi sofrida. Roupa, eu tinha que escolher, ou comprava roupa ou pagava a faculdade. Com muito sofrimento mesmo, com muita resiliência, com muita força de vontade, eu consegui concluir minha faculdade. Aí no último ano, em 99, eu estava no último ano de faculdade de letras, em Alegre, eu ouvi falar de um concurso aqui em Irupi, eu nunca nem tinha vindo em Irupi. Aí o pessoal falou assim, Mauro, vamos fazer? Eu disse, gente, mas eu nem sei onde é Irupi. Vamos fazer. Aí eu fiz inscrição, aí a pessoa que falou, vamos fazer, nem fez. Aí vim eu fazer. E eu fiz a inscrição, fiz a prova e passei. E para vir para cá, aí foi outra luta, porque acostumada lá, não se conhecia ninguém aqui. Então, assim, vim em 2000, assinei o meu termo de posse aqui na prefeitura e desde então trabalho aqui. Trabalhei 20 anos em Santa Cruz, aí depois eu vim para cá, já tem 5 anos que eu estou aqui no Sônia Maria. Lutamos, vós lutais, eles ou elas lutam. Muito bem. Agora o futuro, eu lutarei, tu lutarás, ele ou ela. Eu carrego em mim eu acho que a concretização de um desejo da minha mãe.
A minha mãe sempre quis ser professora também. Só que naquela época, os pais só deixavam os filhos saírem, principalmente mulher, se fosse para ser freira ou para casar. Como ela não queria ser freira, então ela só saiu de casa para casar. Mas ela sempre falou que ela queria ser professora. Aí eu acho que isso, eu herdei dela esse desejo também. E depois várias professoras foram marcando a minha vida. Se eu fosse olhar pelo lado financeiro, eu não levantaria. Não sairia de casa para trabalhar. Então, assim, não que também, não vamos falar assim, que não ajuda em nada. Claro que ajuda. Mas o que mais motiva, o que mais me motiva é estar em contato com os alunos, é conhecer a história de cada um, é fazer presença marcante na vida deles. A minha maior satisfação é saber que um aluno que foi meu aluno, que hoje está bem sucedido, que está fazendo uma faculdade, que já fez uma faculdade, que passou num concurso. Isso é bom demais, isso é bom demais. Mas a satisfação maior é quando a gente vê que a maioria deles conseguiu assim, assimilar e levar para a vida e ter bom caráter, ser pessoas do bem. Isso é a maior satisfação. Se aprendeu a teoria, ótimo, mas se não aprendeu, pelo menos ter assim, essa referência como professora que escutou, que acolheu, que abraçou, que foi atenciosa em algum momento da vida deles também. Uma mensagem para os pais também, né, para as famílias, que não desistam dos seus filhos, que invistam na educação deles mesmos, que acompanhem, porque a gente vê a diferença de um pai, de um aluno, quando a gente percebe que os pais acompanham na atividade escolar, na atividade em casa, só o simples fato de olhar o caderno e perguntar o que a professora deu, como que foi a aula, esse diálogo, sabe, esse momentinho com as crianças, com os filhos, isso faz a diferença. E a gente não pode deixar se perder, a gente não pode deixar isso se perder, porque eu sei que a gente tem assim, um dia muito pesado de trabalho, mas quando chegar em casa, você tem seu filho, tem sua filha, dê atenção para ele, que isso também vai fazer a diferença na vida dele. A gente tem os compromissos, as responsabilidades, mas a nossa responsabilidade maior é com nossos filhos. A escola ensina, a família educa. Então, assim, se tiver essa parceria, só vai ser sucesso. Nossa, eu fiquei muito surpresa. Quando falavam assim, Maura, vai ser você. Eu falei, vai não, gente, claro que não. Tem muito mais gente aí que é tão merecedora dessa homenagem. Mas eu confesso a você que eu falei assim, nossa, que bom, fiquei muito, muito, muito feliz. Porque é um reconhecimento do trabalho da gente. Eu me lembro direitinho, quando a gente ia para Santa Cruz, não tinha um asfalto ali ainda, a gente ia quando chovia, gente, a Kombi descia de lado. Ai, meu Deus, que desespero. Foi muita coisa assim, sabe? Que a gente já passou de dificuldade. Mas também, muita coisa boa aconteceu. Eu sempre fui uma professora assim, que gostava ainda gosto, de literatura, de leitura, de teatro, de música. Então, eu sempre incentivava meus alunos a fazer teatro. Tem os alunos de 5ª e 8ª série lá em Santa Cruz, eles gostavam de fazer teatro, eles gostavam de apresentar livros, de escrever. Eu sempre fui uma grande incentivadora da leitura. Parabéns à Câmara Municipal de Irupi, que teve essa iniciativa de fazer essa homenagem. E eu gostaria muito, assim, de que as outras professoras, os outros professores ficassem também felizes, porque eu sei que nós temos excelentes professores que merecem esse reconhecimento também. Então eu divido com eles essa minha alegria. Eu espero que eles também estejam felizes com essa minha homenagem. Eu estou muito feliz com isso.